Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, no seu plantão diário de notícias. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma das maiores brigas em Hollywood nos últimos tempos, que é o caso do Justin Baldoni contra Blake Lively. Bom, temos algumas novidades deste caso e eu vou contar tudo para vocês. O último Pandora News que eu fiz sobre este caso foi há um mês, então temos muitas coisas para atualizar vocês hoje. Todos sabem que a Blake Lively e o Justin Baldoni estão em uma grande guerra judicial, onde ela o acusa de assédio sexual e de operar uma rede de difamação contra ela, enquanto o Justin Baldoni a acusa de difamação. Tudo começou por causa do filme It Ends With Us, que eles fizeram juntos. O Justin dirigiu e atuou no filme e a Blake Lively era a estrela principal. E o filme, para quem não sabe, é baseado em um livro da Colleen Hoover, uma história bastante pesada sobre violência doméstica e superação. Até aí tudo bem, parecia que ia ser um sucesso esse filme, e de fato foi. Mas nos bastidores, o clima entre Blake Lively e Justin Baldoni ficava cada dia pior ao longo das filmagens, e todos perceberam isso, inclusive nos eventos de divulgação do filme. Mas a Blake foi a primeira a jogar a bomba na mídia. Isso aconteceu no final de 2024, quando ela abriu um processo contra o Justin Baldoni, dizendo que ele havia assediado sexualmente durante as filmagens do filme. E que depois que ela reclamou, ele teria armado uma campanha para difamá-la e sujar o seu nome perante toda a mídia e o público. Esse é um caso bastante pesado. Ela disse que tinha provas, que ia mostrar tudo, que de fato Justin Baldoni tinha cruzado a linha durante as gravações, e diante dessa séria acusação, o Justin Baldoni não ficou quieto. Ele respondeu também com um processo próprio, esse que está rolando agora, dizendo que quem está tentando destruir alguém aqui é, na verdade, a Blake, e que ela orquestrou uma campanha para acabar com ele. E não só com ele, também com a Warfare Studios, que é a produtora dele, que inclusive fez o filme. Bom, mais concretamente aqui, o Justin Baldoni alega que a Blake inventou uma narrativa para veículos de imprensa como o New York Times, dizendo que ele tinha montado uma operação de sabotagem contra ela por vingança, algo que ele vem negando completamente e chama de uma mentira descarada. Ele diz que ela agiu com malícia para acabar com a carreira dele e pede uma indenização de 400 milhões de dólares. Então é um processo milionário que estamos falando aqui. E agora, no dia 3 de abril de 2025, saiu uma matéria expondo que o Justin Baldoni respondeu a uma tentativa da Blake Lively de derrubar o processo que ele moveu contra ela. Então a Blake Lively está tentando derrubar esse processo que o Justin Baldoni está movendo contra ela. E agora, nessa última atualização, o Justin Baldoni está rebatendo a essa tentativa da Blake Lively. Ela quer que, na verdade, o processo que o Justin Baldoni está movendo contra ela seja arquivado no tribunal. Segundo a defesa do Justin Baldoni, a Blake participou, dirigiu e aprovou uma campanha para arruinar a reputação dele e da Warfare Studios. Ele está chamando isso de smear campaign, que seria uma campanha para manchar a imagem de uma pessoa, jogar a reputação de alguém na lama. E claro que não existe forma mais eficaz de fazer isso do que acusar alguém de um crime terrível, como por exemplo de assédio sexual. E é o que de fato a Blake Lively está fazendo hoje, e a Justiça dos Estados Unidos vai decidir quem está com a razão aqui. Só que o Justin Baldoni foi além. Ele acusou a Blake Lively de inventar toda aquela história para o New York Times, dizendo que ele tinha montado aquela operação de sabotagem contra ela por vingança. Segundo Justin Baldoni, tudo isso é mentira, e ele quer que o juiz não arquive o caso que ele move contra ela, para que ele consiga provar que de fato ele não cometeu o crime que está sendo acusado hoje. Esse caso está parecendo mais uma novela mexicana, e parece que está cada dia mais longe de ter um fim. E o Justin Baldoni falou que tem provas de que a Blake Lively sabia exatamente o que estava fazendo. Nos documentos judiciais, ele alega que ela aprovou cada declaração difamatória antes de sair na mídia. O Justin Baldoni também aponta que a Blake contou ao New York Times uma história falsa e condenatória sobre ele estar operando uma campanha de difamação contra ela como vingança pelas denúncias de assédio sexual, e que ela teria o conhecimento e também a intenção de que o jornal publicasse uma história falsa contra ele. Bom, o advogado do Justin Baldoni, chamado Brian Friedman, falou com o TMZ e disse que a Blake e o círculo de elite dela
dela em Hollywood não vão conseguir calar os clientes dele. Ele tá ali batendo na tecla de que o Justin Baldoni tem o direito constitucional de ir atrás da justiça para limpar o seu nome. Ele disse o seguinte, abre aspas, a gente não vai deixar a Blake transformar isso em um precedente perigoso, barrando o acesso ao tribunal para quem está sendo acusado falsamente. Este direito protege não apenas o Justin Baldoni e as partes da Warfare Studios, mas todos os americanos no futuro que têm falsas acusações levantadas contra eles e buscam alívio no nosso sistema de justiça, fecha aspas. Mas, conforme eu falei para vocês, não é só o processo em si que está em jogo aqui. O Justin Baldoni não está só querendo provar que está certo. Ele está pedindo uma grana bastante alta nesse processo. E não é só contra a Blake. Ele também está processando o Ryan Reynolds, que é o marido da Blake Lively, e a assessora de imprensa dela, a Leslie Sloane, dizendo que eles todos fizeram parte dessa conspiração para derrubá-lo. E tem mais, ele abriu outro processo contra o New York Times pedindo 250 milhões de dólares, porque ele acha que o jornal ajudou a Blake a espalhar essas histórias contra ele. O jornal teria que, no mínimo, averiguar a informação antes de publicar e aparentemente isso não foi feito. Agora, a equipe jurídica da Blake Lively rebateu essas declarações da equipe jurídica do Justin Baldoni e os advogados dela, o Mike e o Reza Hudson, disseram ao TMZ que o Justin Baldoni, o homem que construiu sua marca supostamente falando em nome de vítimas de violência doméstica, acredita agora que a liberdade de expressão das vítimas de agressão deve dar lugar aos direitos dos perpetradores de processar as suas vítimas até elas caírem no esquecimento. Bom, essa declaração, traduzindo aqui para vocês, é uma forma de atacar a postura do Justin Baldoni neste caso. Eles estão falando que o Justin Baldoni é um cara hipócrita que se dizia aliado das vítimas de violência e agora está processando uma mulher que diz ter sido assediada por ele, como se ele estivesse mais preocupado em proteger a própria imagem do que em apoiar quem sofreu um suposto assédio. É uma crítica que coloca o Justin Baldoni como alguém que está contradizendo os valores que ele sempre defendeu. E agora, no contexto aqui do processo, isso reflete a visão de quem está do lado da Blake Lively, que acredita que o Justin Baldoni está retalhando a Blake por ela ter falado sobre o suposto assédio sexual e que esse processo de 400 milhões é uma tática para intimidar a Blake e não buscar justiça de fato. Claro que o lado do Justin Baldoni diz o oposto, diz que na verdade ele é uma vítima e que está sendo difamado por ela por uma denúncia falsa. A defesa da Blake acrescentou que o Justin Baldoni e seu advogado Brian Friedman estão tão determinados a destruir a Blake que estão tentando se livrar de uma lei que visa proteger as vítimas e causar medo em outras vítimas para que não denunciem as suas agressões. Resumindo aqui, nenhum dos lados está recuando neste caso e ambos acreditam que não estão apenas defendendo a si mesmos, mas a própria Constituição dos Estados Unidos. Mas sabe o que eu acho bastante interessante neste caso? É porque tá virando mais do que uma briga entre duas estrelas de Hollywood. Tá virando uma discussão sobre poder, sobre fama e como as coisas funcionam ali por trás das câmeras. Na verdade, ficou bastante exposto isso nesse caso. Porque se você pensar aqui comigo, a Blake é uma das maiores atrizes da atualidade. Ela é casada com o Ryan Reynolds, que também é outro gigante aí da indústria. E eles são o tipo de casal que é o casal de ouro ali de Hollywood. E o Justin Baldoni está ainda crescendo nesse meio, não está no mesmo patamar que eles. Então, se você olhar e pensar aqui, será que a Blake pode estar usando o peso dela em Hollywood para esmagar o Justin Baldoni? É uma possibilidade, ainda mais levando em conta todas as provas apresentadas contra a Blake Lively até o momento, mostrando que de fato ela usou todo o seu poder para coagir e também de certa forma encurralar o Justin Baldoni durante a produção do filme e também durante a pós-produção. E parecia que de fato ela tinha a intenção de ter acesso aos cortes finais do filme. Bom, e ela chegou tão longe que ela até fez a própria versão dela do filme, sendo que ela havia sido contratada apenas para ser a atriz principal. Por causa dessas atitudes que ela teve, a produção do filme foi um verdadeiro caos. Teve briga por causa do corte final do filme, teve briga por causa do figurino, por causa do roteiro.
A Blake queria uma versão do filme, o Justin queria outra versão e no fim a Sony, que distribuiu o filme, acabou ficando mais ali do lado da Blake. E agora o Justin Baldoni está usando tudo isso no processo, dizendo que ela tomou o controle criativo do filme, usando como principal ameaça o seu poder de influência em Hollywood. E a maior ameaça que ela fazia contra o Justin Baldoni era que ela não iria divulgar o filme após o lançamento. E ela, sendo a atriz mais famosa da obra, poderia fazer com que o filme caísse no esquecimento pela falta de divulgação, caso ela tomasse essa decisão. E por isso que o Justin Baldoni foi cedendo cada dia mais a ela. Eu fico imaginando como deve ter sido o set de filmagem desse filme, porque se você pensar, as pessoas estavam gravando cenas românticas, Blake e Justin Baldoni, e nos bastidores ocorrendo vários desentendimentos. Deve ter sido um clima extremamente tenso. E o pior é que o filme fala de temas muito sérios, como abuso, violência doméstica, então essa briga toda acaba meio que ofuscando a mensagem dessa história, e acabou de fato dando uma ofuscada. É uma pena porque o livro é muito querido pelos fãs e o filme tinha tudo para ser um momento bastante importante para essa pauta de violência doméstica, mas acabou virando pauta da guerra judicial entre as duas estrelas do filme. Mas voltando aqui para as questões judiciais, o que o Justin Baldoni está fazendo agora é tentar segurar o processo dele com unhas e dentes para que não seja arquivado. Ele não quer que o juiz aceite o pedido da Blake Lively para derrubar o processo e ele está jogando pesado para que isso não ocorra. Ele está trazendo vários argumentos jurídicos e dizendo que ela não pode se esconder atrás da fama que ela tem para escapar das consequências dos seus atos. Enquanto isso, a Blake Lively está firme também na posição dela, dizendo que foi vítima e que o Justin Baldoni está a retalhando porque ela falou apenas a verdade. Mas, pessoal, isso não é tudo. Ainda tem outra polêmica aqui para vocês que eu quero falar neste vídeo. Acontece que a Blake Lively está recebendo muitas críticas de pessoas a chamando de hipócrita. Isso porque vazaram comentários de bastidores revelando que ela improvisou uma cena em que agarrou as partes íntimas de um dos seus colegas de elenco do filme Um Pequeno Favor. A suposta vítima dela seria o ator Henry Golding, que interpreta o marido da Blake Lively no filme Um Pequeno Favor. E o que acontece é que durante uma das cenas, ela agarrou as partes íntimas dele de forma improvisada. Embora essa cena tenha sido previamente escrita, a Blake Lively revelou em entrevistas que ela improvisou esse gesto, explicando que sentiu que era algo que a personagem faria. Então ela improvisou pegar nas partes íntimas do seu colega de elenco. Muitos fãs estão usando esse comentário para chamar a Blake Lively de hipócrita, porque a Blake está processando Justin Baldoni por supostamente adicionar cenas íntimas que não estavam no roteiro do filme, por improvisar cenas íntimas com ela, como por exemplo beijos, e também ela fala sobre ele ter beijado o ouvido dela, ter falado sobre o cheiro dela, e esse assunto repercutiu tanto que um representante da Blake Lively disse ao TMZ que a Blake colaborou e chegou a um acordo com o diretor e também com seu colega de elenco antes de filmar a cena. Então ele está alegando que tudo foi acordado antes da cena ser executada diante das câmeras. E ele falou que o ponto principal aqui é exatamente esse, porque ela combinou antes com o ator, mas o Justin Baldoni não teria feito isso com ela. Bom, por enquanto é isso que está rolando, o caso está longe de acabar e eu aposto que ainda vai ter muita reviravolta pela frente. E o que eu sei é que nós vamos continuar de olho por aqui e eu vou trazer tudo para vocês. Então fiquem comigo aqui no canal, quem ainda não é inscrito pode se inscrever, porque essa história está apenas começando e me conta aqui nos comentários de que lado você está. Você é Team Justin Baldoni ou Team Blake Lively? Bom, então é isso, deixa aqui nos comentários, eu vou ler e responder todos vocês e até o próximo vídeo.